Paz e graça para você ligado na Rede Inter de Televisão. Eu sou Heber Cocarelli, esse é o Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Se você tem filhos, ou mesmo que não os tenha, com certeza já ouviu essa pergunta, ou dos filhos ou de alguém. Me mostra na Bíblia onde estão os dinossauros. A ciência todo dia apresenta um fato novo, um fóssil novo, alguma coisa nova, mas muito antiga, né, que remete ao período da criação da vida e à evolução das espécies. Há canais e documentários que, inclusive no ano passado, se dedicaram a mostrar que foram descobertos fósseis novos que trazem luz nova a respeito da evolução do homem e de todas as espécies. Como conciliar essas informações da ciência com aquilo que nós encontramos na Bíblia? Qual é o crente sincero que tenha mais de um ano de convertido que nunca se debateu com essas questões? Note, a resposta que a gente encontra nas igrejas é um tanto quanto evasiva, né? Até porque as questões científicas são pesadas, difíceis, são complexas, não é qualquer um que entende a linguagem científica. Então, normalmente nós agimos assim, não, isso é questão de fé. Eu fico com a Bíblia e pronto. E fechamos os olhos e muitas vezes os ouvidos para aquilo que a ciência tem a nos dizer. Mas, afinal de contas, existe verdadeiramente um conflito entre as descobertas científicas a respeito da origem humana, da origem dos animais e aquilo que a Bíblia diz? Não. Essa é a resposta de quem honestamente olha para as Escrituras e para a ciência. Está no ar o Vejam Só. Olá, boa noite. Começa agora ao vivo o programa Vejam Só, nesta quarta-feira, transmitido pela Rede Internacional de Televisão para todo o Brasil e via satélite para as Américas, para a Europa, para o norte da África e também para boa parte da Ásia. E nós queremos saudar todos os nossos telespectadores na paz do Senhor Jesus, discutindo hoje um tema que realmente interessa a muita gente. Como explicar, por exemplo, os fósseis de hominídeos e dinossauros à luz da Bíblia, né? Como fazer essa conciliação entre aquilo que a ciência descobre em termos de fósseis e aquilo que a narrativa das Escrituras Sagradas trazem. Para conversar com você sobre esse assunto, já que nosso programa é muito pequeno, muito curto, nós trouxemos apenas um convidado. E esse apenas é muito entre aspas, porque trata-se do doutor Adalto Lourenço, que é físico, já esteve conosco vezes, autor de livros, orador, cientista, trabalhou durante algum tempo fazendo pesquisas nos laboratórios da NASA, nos Estados Unidos, e é cristão no Senhor Jesus e acredita naquilo que a Bíblia diz. Paz e graça, doutor Adalto, muito obrigado por atender o nosso convite, é uma honra recebê-lo mais uma vez no Vejam Só. Prazer é todo meu, Heber. Prazer mesmo de estar de volta. O senhor não mora na capital paulista, né? O senhor mora no interior. Moro no interior, cidade de Limeira, estado de São Paulo. O senhor pertence a alguma igreja? Pertenço à igreja presbiteriana. É presbiteriana do Brasil? Do Brasil. É pastor? Não sou pastor, mas sou presbítero. E o senhor qual a sua graduação em física? O senhor física? Eu fiz o meu mestrado, todo ele foi voltado justamente para a área daquilo que nós chamamos de matéria condensada. Eu até brinco com o pessoal, não tem nada a ver com leite condensado, mas é matéria condensada, eu estudo especificamente trocas de energia entre superfícies metálicas e gases. São estudos que hoje eu inclusive faço relacionados com corrosão, equipamentos, técnicas, tecnologia anticorrosiva. Muito bem. Eu queria já desde agora apresentar para você, né, o livro do Dr. Adalto Lourenço, aliás, um livro lindíssimo, né? Feito em papel couché. Está de parabéns a editora Fiel, que publicou esse livro, Como Tudo Começou, guia, acho que tem que dar um pouquinho mais de teto para o livro aparecer inteiro. Uma introdução ao criacionismo, né? Eu quero mostrar o conteúdo do livro também, para você ver que realmente vale a pena. É um livro maravilhoso, né? Com várias ilustrações, desenhos, gráficos, fotografias, tabelas. É um livro científico, tá? Ele não é um livro religioso, doutor?
Não, não é. O propósito desse é justamente que, pela ciência, é possível demonstrar que o universo e a vida foram criados. Não é possível demonstrar quem os teria criado, mas que eles foram criados, isso é possível. Muito bem. Além disso, desse livro fantástico que o Dr. Adalto acabou de me dar, com muita bondade, ele tem também alguns livretos que ele está produzindo esse ano, né? Então, estão saindo do forno. 10 mitos sobre o criacionismo, né? Está aqui. Esse livro todo pastor tem que ter. Todo pastor tem que ter, porque ele responde às acusações mais comuns dos pseudocientistas contra a fé, né? E esse outro aqui é a igreja e o criacionismo, né? Como que a igreja deve lidar com as questões ligadas ao criacionismo no seu contexto. Normalmente nós adotamos uma postura muito radical, muito fundamentalista, não queremos dialogar com ninguém, não queremos brigar, não queremos dar discussão com ninguém. Então, eu já ouvi alguns colegas dizerem o seguinte, e eu quando era estudante, eu ouvi também do meu pastor: não, aqui na igreja você crê na Bíblia, lá na escola você escreve na prova o que o professor quer ouvir. Já ouviu essa, doutor? Já ouvi, e sabe que por muitos anos eu também tive que me debater com esse tipo de raciocínio, porque se a Bíblia está correta, o que a ciência encontra deveria dizer exatamente o que a Bíblia nos diz também. Porque se a Bíblia nos diz uma coisa e a ciência descobre algo que é contrário à Bíblia, daí nós estamos numa situação bem crítica, porque qual a base da nossa fé? Exatamente. E eu digo com muito orgulho, né, e hoje com muito prazer, por ter aqui o Dr. Adalto com você ao vivo para tirar suas dúvidas e responder as perguntas ligadas à fé e à ciência, sobretudo nessa questão tão delicada que é a descoberta dos fósseis, tanto de hominídeos, que são os ditos antepassados do ser humano antes de ele ser macaco e tudo mais, né? E os fósseis dos dinossauros, que afinal de contas não tem dinossauro na Bíblia, de onde vieram esses ossos? Conheço muito crente que acha que isso tudo é armação. A repórter Carla Viana preparou uma matéria que introduz o assunto. Vejam só. Cientistas consideram que a humanidade é resultado da evolução de uma espécie intermediária entre o homem e chimpanzés. Conhecidos como hominídeos, estes teriam sido os primeiros seres humanos que se originaram na África há quase 7 milhões de anos. Bem antes dessa época, répteis gigantes habitavam a Terra. Eram os dinossauros. Eles teriam vivido há cerca de 200 milhões de anos. O auge dessa espécie ocorreu entre o período Jurássico e Cretáceo. Ainda hoje, fósseis desses animais são encontrados nos 4 cantos da Terra. Arqueólogos não medem esforços para descobrir o passado e as civilizações antigas através dos que depois vão parar nos museus do mundo inteiro. Como no Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Borg, localizado no campus do UNASP, em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo. Desde a sua inauguração há 10 anos, o museu desperta atenção por ser o único da América Latina dedicado à arqueologia bíblica. Seu acervo contém peças raras que testificam o contexto bíblico com a história da humanidade. De acordo com o teólogo e arqueólogo Rubem Aguilar, é possível que um dia o Museu Bíblico receba fósseis de dinossauros para compor seu acervo. Mas a hipótese do museu ter em sua coleção um fóssil de hominídeo está descartada. Um hominídeo seria um macaco com aspectos de homem, o qual não existe. Então, não haveria razão para incluir os hominídeos dentro do processo da criação de Deus. A ciência mesma, que trabalha através dos seus métodos com objetos concretos, não encontra um ser concreto que seja metade macaco, metade homem. Aguilar diz que 2 grandes cientistas afirmaram em 1956 que o homem de Neandertal não existe, porque os ossos não pertencem a uma pessoa que passou por um processo seletivo, e sim alguém vítima de uma doença degenerativa. O Dr. Smith, dos Estados Unidos, e o Dr. Cave, da Inglaterra. Os dois, através de estudos, chegaram a uma conclusão. Primeiramente, o Dr. Smith. Ele analisou os ossos e achou que esses ossos não correspondem a um ser intermediário, mas a um homem moderno, que seus ossos estão
deformados. O especialista diz que um grande evento registrado na Bíblia foi o responsável pela extinção de diversos, inclusive os temidos dinossauros. A única forma de explicar o processo fossilífero é através de um evento catastrófico. Como não existe, e a Bíblia fala desse evento catastrófico universal, seria o dilúvio a razão da existência de muitos fósseis. E outra evidência da existência dos dinossauros naquele processo catastrófico é que os dinossauros deixaram impressões que são consideradas também fósseis, ou seja, as pegadas. Existem pegadas de fósseis junto com pegadas de seres humanos. Isso indica que os dinossauros existiam não em milhões de anos atrás, senão nos momentos prévios ao dilúvio, juntamente com seres humanos. Credo, tá bravo o bichinho. Mas ele já vai ficar contente e feliz porque você pode concorrer ao brinde do programa de hoje. Eu não vou perder tempo com a apresentação do brinde, porque o assunto é muito importante, né? Mas tem que falar da Faculdade do Povo, não é? Conhecimento para toda a vida, que é uma escola autorizada pelo MEC, que ensina comunicação social, curso de jornalismo, rádio e televisão, publicidade e propaganda, localizada no centro da capital paulista, na Praça da República, né, servida por todas as linhas de ônibus que vêm para o centro, 3 estações do metrô bem ao lado da escola, tem cursos matinais e cursos noturnos, e os alunos dos cursos da Faculdade do Povo não são todos adolescentes. Nós temos gente jovem e temos gente madura também que resolveu dar um outro rumo para a vida. De sorte que ninguém vai ficar deslocado na Faculdade do Povo. Pegue informações, entre no nosso site faculdadedopovo.net e você vai ver inclusive o currículo dos nossos professores, os professores que vão dar aula para você. E se quiser fazer uma visita, agende com a secretaria 3355-4040. Mas não é para ligar lá agora para participar do programa, viu? Nem para tentar ganhar uma camiseta no grito, nada disso. Você liga para lá para pegar informações do curso. No momento você vai ligar para cá, para o programa. Qual que é o telefone do... 3337-5886 em São Paulo, não esqueça do 0 operadora 11, ou então entre no nosso site www.ritdv.com.br/vejam só, até para você votar na enquete, que é a seguinte. A enquete é muito simples. Você acredita que os dinossauros existiram? Sim, eu sei que tem muita gente que não acredita. 2 respostas possíveis. Sim, por causa das evidências dos fósseis, e não, porque a Bíblia não fala sobre isso. Vote, mande a sua mensagem eletrônica pelo Fale Conosco, que você concorre ao kit da Faculdade do Povo, que hoje é a camiseta. Tá bom? Se você não ganhar, eu também ponho seu nome para o sorteio do kit Jô Rezende, que é amanhã, mas eu não vou pôr o tape da Jô para a gente ganhar tempo com o Dr. Adalto. Você já conhece o kit, né? Dr. Adalto Lourenço, vamos começar pela pergunta do programa. Como explicar os fósseis de hominídeos e dinossauros à luz da Bíblia? Bom, essa é uma pergunta importante. Eu creio que o que você acabou de mencionar é muito relevante. Nós temos, sem sombra de dúvidas, fósseis de grandes animais. Não são animais iguais aos que nós encontramos hoje no planeta, e eles têm sido chamados de dinossauros. Existe uma grande quantidade de fósseis. Quando eu digo uma grande quantidade, não é uma coisa fantástica. Existe uma quantidade suficiente para nós identificarmos esse tipo de animal. Então nós sabemos que os dinossauros existiram. Então isso é um ponto passivo, dando a resposta do ponto de vista científico. A questão permanece dos hominídeos. O problema que tem sido discutido é que o ser humano ele teria evoluído de formas inferiores, e essas formas inferiores de outras formas ainda mais inferiores, assim por diante. Ou seja, nós começamos com alguma coisa muito simples e chegamos aqui. Eu só queria fazer um esclarecimento rápido, Weber, que muitas pessoas têm a tendência de dizer que os seres humanos evoluíram dos macacos. Isso é um pensamento errado. A teoria da evolução não diz que os seres humanos evoluíram dos macacos. A teoria diz que seres humanos e chimpanzés e gorilas teriam evoluído de um ancestral comum. Então só estou dizendo isso a título de esclarecimento. Agora, o problema é se realmente essa evolução teria acontecido ou não.
Então, o que nós temos de evidência a respeito da evolução humana é algo um pouco diferente daquilo que está sendo ensinado. Temos encontrado os dos chamados hominídeos? Temos, vários deles. Mas que fósseis são esses? Seriam de seres quase humanos ou seriam de chimpanzés e gorilas um pouco variados daquilo que nós temos hoje? Essa é uma discussão muito pertinente. Só para curiosidade, o ano passado nós tivemos muita coisa sendo mencionada a respeito aí. Não sei quantos ouviram falar do fóssil chamado Darwinius masilaides. Ele ficou conhecido como Ida. É um fóssil que tinha sido encontrado 47 milhões de anos atrás e tudo mais. E o Discovery e o National Geographic fizeram toneladas de É por isso que eu estou mencionando dele. Em agosto do ano passado, a Scientific American mencionou exatamente que esse fóssil nunca fez parte da ancestralidade humana, mas foi amplamente divulgado pela mídia como sendo um dos elos intermediários. Um outro também que ficou muito do ano passado foi o chamado Ardipithecus ramidus, o ARD. Sim. Falaram muito a respeito dele, publicação da Science desse ano, dizendo que ele nunca fez parte dos antepassados dos seres humanos também. Agora, esse tipo de informação não é repassada. Não, eu não sabia de nenhuma das duas coisas. E as duas eu citei são publicações científicas. Uma delas na revista Science, na outra na Scientific American. São duas publicações tratando desses dois fósseis, dizendo que nenhum dos dois nunca teve nada a ver com a questão do ser humano. Agora, daí fica a pergunta que nós temos. Afinal de contas, o que nós temos então de evolução humana? Porque tudo que tem sido trazido não tem encaixado realmente nesse aspecto. A tal da Lucy, que eu vi lá no Museu de Nova York. Então vamos falar. Na época, até o ano passado, ela era o hominídeo mais antigo, né? Correto. Só por curiosidade, eu tenho aqui dentro do... Você tem a foto da Lucy aí? Mostra para o telespectador. Então, os que quiserem, cadê a Lucy? Não, desse lado você tem a foto dela. O esqueleto é o que está no museu, que eu vi. Correto. Agora, se você olhar aqui do lado, aqui tem literalmente o crânio da Lucy e do lado eu coloquei o crânio de um chimpanzé. Os dois são idênticos. Então quem falou que ela é hominídeo? Olha que coisa fascinante. No American Journal of Physical Anthropology, volume 60, de 1983, já foi dito que a Lucy não era antepassado do ser humano. Faz 27 anos que isso foi publicado. É uma publicação científica. Eu nunca li isso. Infelizmente, muita gente não fala disso. E continua sendo ensinado como um antepassado do ser humano. Está lá no Museu de História Natural de Nova York, eu vi. Não somente ela, como também os neandertais, tem algo muito... o Neandertal eu fiquei muito bravo, porque a minha professora de ciências na escola falou que ele fazia parte da cadeia evolucionista e agora ele não faz mais. Para você ver, na publicação, a revista Nature, de 25 de agosto de 2004, citando o Dr. Renier von Sitten, que foi um dos principais pesquisadores de neandertais, ele confessou que ele tinha cometido fraudes. Uma delas, o crânio de um neandertal, que é o crânio de Paderborn, havia sido datado como tendo 27.400 anos, ele confessou que ele pegou da tumba de uma pessoa que morreu no ano de 1750. Lá na Europa. Em outras palavras, os neandertais estavam andando na Europa há 250 anos atrás. Se você olhar para certas tribos urbanas, eles estão bem. Me mandaram um e-mail dizendo que quem assistiu à Copa pôde perceber que os neandertais continuam vivos também. Mas isso não tem nada a ver com a parte da ciência. É interessante, Heber, só queria citar algo que aparece nessa publicação da Nature. Dr. Chris Stranger é um dos especialistas da idade. Olha o que ele disse. O que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no passado no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Isso foi um crente que escreveu? Não. Ele não é cristão, ele é evolucionista, não acredita em absolutamente nada de criação de ser humano ou coisa parecida. Ele acredita na evolução humana, mas... a evidência mostra que tudo aquilo que foi ensinado precisa ser reescrito novamente. E a pergunta que eu faço como cientista é uma pergunta bem simples. Quantas vezes terá que ser reescrito? Pois é. Doutor Adalto, o senhor estava conversando comigo e me disse uma coisa que me surpreendeu antes do início do programa. O senhor já foi evolucionista? Eu já fui evolucionista por muitos anos.
Eu acreditava numa suposta evolução e praticamente meu posicionamento era aquilo que é conhecido hoje como evolucionismo teísta. Então eu aceitava a evolução como sendo verdadeira, mas eu também acreditava que Deus tinha sido a fonte inicial. Eu só não sabia como encaixar essas duas coisas. E como é que o senhor mudou de ideia? Isso ocorreu mais ou menos há uns 15 anos atrás, foi um período de cerca de uns 5 anos aproximadamente, onde aquilo que eu acreditava, ao trabalhar com outros pesquisadores, eu comentava como sendo um fato e eles falavam, não é bem um fato assim, não é bem assim. Eu perguntava, como que não é bem assim? Não, nós estamos trabalhando a respeito disso. E eu percebi que muito do que me foi passado como fato, na verdade, não era fato. E quando eu comecei a procurar essas evidências, eu não as encontrava. Eu passei um tempo assim de uma angústia interna muito grande, não foi assim transparente, mas seria mais ou menos tudo aquilo que você acredita, de repente começa a ruir. E depois de 5 anos mais ou menos, eu já tinha uma posição muito estabelecida dentro do que hoje eu chamo de o que é conhecido como criacionismo científico. Ou seja, o criacionismo científico, ele demonstra que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência nem a complexidade que nós encontramos na vida, nem a complexidade que nós encontramos no universo. Agora, doutor Adalto Lourenço, vamos falar um pouquinho então da Bíblia, né? Quem lê a narrativa da criação, Gênesis capítulo 1, especialmente Gênesis capítulo número 2, que fala da criação da mulher, aquela linguagem parece historinha da carochinha, não parece não? O senhor acredita naquela... Como cientista, como é que o senhor lê Gênesis 2, criação da mulher? Olha, eu tive que me deparar com essa questão e foi algo muito interessante, só para ter uma noção. Ao ler o texto nos diz assim, que o Senhor Deus faz cair pesado sono sobre Adão. Daí o Senhor retira uma das suas costelas, preenche o lugar com carne, e dessa costela que ele havia tomado, ele faz uma mulher e traz a Adão. Isso não fazia muito sentido, até que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais. Veja que coisa interessante. Deus faz cair pesado sono sobre Adão. O que é isso? Isso é anestesia geral. Então é um procedimento cirúrgico que ia ser aplicado a Adão e Deus usa a metodologia correta, fazendo com que ele venha adormecer profundamente. Isso é apenas anestesia geral. Daí ele retira uma das suas costelas. Isso sempre me incomodou. Por que a costela? Isso ficou fácil de ser entendido nesses últimos anos. Nós descobrimos que as costelas, elas possuem algo chamado medula óssea, isso já era conhecido, mas na medula óssea é encontrada uma quantidade muito grande do que nós conhecemos hoje por célula-tronco. A célula-tronco é justamente aquilo que é necessário para podermos clonar uma outra pessoa, ou clonar um órgão, ou clonar uma cartilagem, ou seja lá. Então, o relato bíblico é preciso cientificamente. Não existe nenhuma aberração ali. Talvez a grande maioria dos cientistas não concordem com a maneira que Deus usou, mas não está errado o processo que ele usou. Mas a ideia do texto é mostrar, né, falando agora teologicamente, mostrar que o homem e a mulher são um, voltam a ser um pelo casamento. Correto. Né? Eles têm a mesma essência, que é o que o senhor chama de clonagem. Nós temos uma questão muito interessante nisso aqui, Heber, quando nós pensamos a respeito da veracidade bíblica. Veja só, olhando Gênesis 1 até 3, muitas pessoas falam, não é possível aceitar isso. Em Gênesis 1, versos 9 e 10, nos é dito o seguinte, que Deus disse, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. Todos os cientistas sabem que o planeta Terra, no início, tinha um único continente que nós demos o nome de Pangeia. E esse oceano primitivo, o nome recebido foi Pantalassa. A Bíblia é o único livro que nos diz, apareça a porção seca, uma porção seca, um continente. E o ajuntamento das águas, que o Senhor Deus chamou de mares, é o que nós, cientistas, chamamos de Pantalassa. É inacreditável isso. Essa teoria foi proposta em 1912 por Alfred Wegener, literalmente não fez 100 anos ainda. É novíssima. Novíssima. E todos concordam, nós temos evidências de que a teoria proposta por Wegener, por Alfred Wegener, está correta. O planeta Terra, no início, tinha um único continente. E a Bíblia já dizia isso. Não é fantástico? Gênesis 3 nos é dito que
Adão deu o nome de Eva, sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Os estudos com o DNA mitocondrial, produzidos desde... Peraí. Os estudos o quê? Mitocondrial. O DNA mitocondrial é um DNA que é passado de uma geração para outra apenas pela mulher. Eu, você e os nossos telespectadores, nós temos apenas o DNA mitocondrial da nossa mãe. Nós não temos nada do nosso pai nessa área. Agora, se pegarmos o meu DNA mitocondrial, o seu e de todos os nossos telespectadores, todos são iguais. Isso significa que uma antepassada sua foi a mesma antepassada minha, que é a mesma antepassada de todos os que estão agora assistindo a esse programa. Isso vale para o chinês? Vale para o chinês, vale para o aborígene da Austrália, para o pigmeu, para o esquimó, para o europeu, para o asiático, para o índio brasileiro. Então, isso prova que todos vêm da mesma mulher. Isso foi publicado em 1º de janeiro de 1987. A pessoa que publicou esse estudo foi a doutora Rebecca L. Kahn. Ela publicou no boletim de uma igreja. Isso que é interessante. Não, foi numa publicação científica. É fascinante, cronológico, até tenho certinho aqui, para aqueles que quiserem, inclusive, pegar o número da publicação, tem. É chamado... Foi publicado na revista Nature, para aqueles que têm interesse. É volume 325, Rebecca L. Kahn, Mitochondrial DNA and Human Evolution, tá? Das páginas 31 a 36. Então está provado que todos nós, todos os seres humanos vêm de uma única mulher. Isso cientificamente provado. Não precisa acreditar na Bíblia para... Não é interessante? Eu tenho dito o seguinte, que... Mas doutor... Sim. Não. Sério mesmo? Sério. Eu tenho dito que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Foi o que eu disse na abertura do programa. É isso aí. Bem, como é que o senhor explica, então, as diferentes etnias humanas, né? Quando eu era criança, a gente chamava de raça, mas aí depois me disseram que tem que usar a palavra etnia. Os negros, os asiáticos, né? E os europeus são muito diferentes uns dos outros. Como é que, se a gente vem da mesma mãe, de onde vieram essas diferenças? Existem vários estudos que têm mostrado que a quantidade de material genético guardado nos nossos DNAs, ela é muito grande. Nem tudo está presente na pessoa. Tem muitas coisas que estão lá e que necessariamente, vamos dizer assim, não foram ativadas, mas estão presentes. E a capacidade de variação do primeiro casal, obviamente, foi muito maior do que a capacidade de variação que eu e você temos hoje. Porque nós chamamos isso também de reserva genética. A reserva genética, ela é encontrada nas formas de vida, nos seres humanos, nos animais, nas plantas, ou seja, todos os seres vivos, eles possuem em si mesmos uma capacidade de variação. Só que o que nós temos descoberto, a capacidade de variação, ela é limitada. Os evolucionistas dizem que ela é ilimitada. Daí a ideia de uma evolução. O que nós temos visto nas plantas, nos animais e até mesmo no próprio ser humano, que ela é limitada. Então, os seres humanos têm essa capacidade de variação. Mas quando nós pegamos, por exemplo, a cor da pele, vamos pegar essa que é uma parte mais fácil. Então, umas coisas muito interessantes, eu queria só mostrar, que eu creio que vai ser de interesse para os nossos espectadores. Esse ano, agora no mês de julho, uma família, como espero que o pessoal possa mostrar ali para vocês, é uma família, olha a filha deles, é loira, não é albina, ela é loira, tá? É Namati Hiegeboro, ela é loira, nasceu loirinha. Agora, os pais são negros. Mas não trocaram ela no hospital, não? Não, o DNA dela é dos pais. Ou seja, do pai também? Do pai e da mãe. Isso implica que, embora sendo negros, eles ainda tinham ação genética suficiente para produzir um filho literalmente loiro. E negros mesmo, né? Esse é um outro exemplo. Esse é outro caso. Outro caso, ela teve gêmeos. As duas crianças são gêmeas. Um puxou o pai e outro a mãe. Exato. Agora, como que podemos explicar todas essas coisas? É aquilo que a gente chama de informação genética. A informação genética, nós pegamos um pouco do pai e um pouco da mãe. E daí, o filho nada mais é do que essa junção de pai e mãe. Agora, o fascinante quando nós estudamos isso, a cor negra, ela é representada pelas letras emão, emão. A cor branca é representada pela letra eminho, eminho, M minúsculo, M minúsculo. Então, só para a gente imaginar um pouco. Imagina Adão e Eva se fossem negros.
Então Adão seria M maiúsculo, representante da cor dele. Eva seria M maiúsculo, representante da cor dela, que seriam negros. Só que os filhos vão pegar uma mãe e uma letra do pai. A lei de Mendel. Correto. Como tudo é M maiúsculo, todos os descendentes seriam negros. E se Adão e Eva fossem brancos? Daí você tem Eminho de Adão, M minúsculo, e Eva, M minúsculo. Então todos os descendentes, um de Adão e um de Eva, M minúsculo, todos os descendentes seriam brancos. Mas, e se Adão e Eva fossem M maiúsculo, M minúsculo? Os seus descendentes poderiam ser M minúsculo, que seriam os brancos, ou M maiúsculo, que seriam os negros. O fascinante é que quando nós olhamos toda essa grande quantidade e essa variedade toda, deixa eu me colocar aqui, que é uma variedade fascinante de cor de pele, todas essas cores vêm de um casal que teria que ter sido Emão, Eminho. Agora, a cor Emão, Eminho significa do solo ou da cor do solo. É a cor do solo que nós temos. O significado de Adão é esse, do solo ou da cor do solo. E essa cor Emão, Eminho é aquele bronze avermelhado que todo mundo gosta de pegar na praia. Exatamente. A palavra Adão em hebraico significa, algumas versões até trazem homem vermelho, né? Correto. É aquele avermelhado bonito. Então, mais uma vez, a proposta bíblica da nossa origem não é incompatível com aquilo que a ciência tem descoberto. Pelo contrário, perfeitamente compatível. Se o primeiro casal eles tivessem sido negros ou brancos, nós teríamos um problema com a genética de hoje. Perfeito, excelente, muito bom. Eu tenho que chamar o intervalo, a gente vai voltar já, inclusive com as suas perguntas, seus e-mails para o Dr. Adalto Lourenço, que vai começar respondendo se os dinossauros são reais ou foram reais, por que eles não aparecem na Bíblia? Já. Eis-nos aqui outra vez, né, ao vivo para todo o Brasil e para o resto do mundo, discutindo a questão da Bíblia e a ciência, hoje focada nos fósseis, tanto de hominídeos quanto de dinossauros. Conosco, o Dr. Adalto Lourenço, que é físico e autor de livros como esse, né, Como Tudo Começou, recém-lançado, já está na 3ª reimpressão, graças a Deus, um livro riquíssimo e muito bonito. Olha, eu estou surpreso porque acostumado a ver esse tipo de publicação no meio evangélico, né? Mas é um livro de ciência, é um livro científico. Esse aqui, o Dr. Adalto Lourenço, é um cientista. Como você que já assistiu o primeiro bloco, já percebeu. É um livro que é cheio de tabelas e textos, de figuras, fotografias, discutindo a questão científica e mostrando que a verdadeira ciência confirma a palavra de Deus, ao contrário do que muita gente pensa. Por falar em muita gente que pensa, doutor Adalto Lourenço, o Carlos Augusto e muitos outros, o Carlos Augusto é de Bebedouro, em São Paulo, ele é professor e queria muito saber como adquirir esses livros do senhor e outros do gênero. Como é que a gente faz para comprar esses livros? Olha, o livro Como Tudo Começou pode ser adquirido direto no site da Editora Fiel, www.editorafiel.com.br. E os livretes, eles podem ser adquiridos através do e-mail livret@universocriacionista.com.br. Então, os livretes são pelo site do senhor? Isso, é por meio de um e-mail onde nós estamos disponibilizando. Tá, ok. Muito bem. A repórter Carla Viana, ela foi ouvir opiniões aí das pessoas sobre os fósseis e a Bíblia. Vamos ver o que ela apurou. O senhor acha que tem explicação na Bíblia para a existência de fósseis de hominídeos e dinossauros na Terra? Bom, a Bíblia diz em Deuteronômio 29, algumas coisas seriam reveladas a nós, né? Mas o que pertence a Deus, não adianta a gente querer descobrir. Deus sabe de todas as coisas. Então, para nós isso aí, se existe, nós não temos que ficar preocupados com isso. Temos que preocupar com salvação de almas. Bem, com respeito a hominídeos, nós não vamos encontrar. Mas, com respeito a dinossauros, sim. Não há uma passagem em Jó que faz referência a 2 animais cuja descrição indica que são dinossauros. À luz da Bíblia, não. Não acredito. Porque
Na verdade, Deus criou toda a terra, né? Criou todas as coisas. Mas a Bíblia não identifica nada disso. Olha, eu vou pela Bíblia, tá? Então, você lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela não fala nada a respeito deles. Então, por mais que os cientistas estudem, eles vão chegar à conclusão de que Deus está no controle desde Gênesis e não fala nada sobre isso, tá bom? Tá ok, mesmo aparecendo aí nos jornais, mostrando os fósseis e tudo mais, você acha que à luz da Bíblia não dá para explicar? Não dá. Eu não consigo explicar, né? Tá? Minha opinião é de ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus, tá? Porque ela é viva, eficaz e fala que nada pode ser acrescentado na palavra de Deus, né? Então o cientista vem sutilmente querendo acrescentar alguma coisa, mas eu fico com a palavra de Deus. Haha, muito bom, doutor Lourenço. Quem é que tem razão? O rapaz que falou que tem dinossauro no livro de Jó ou o pessoal que diz que não e que isso é invenção dos cientistas? Isso é uma pergunta muito boa, mas o rapaz que falou do livro de Jó, ele está correto. É bom relembrar que a palavra dinossauro, ela foi criada por Richard Owen no ano de 1841. A Bíblia foi escrita muito antes do que isso. Então a Bíblia não iria usar o termo, a palavra dinossauro. Mas será que alguns dos animais que a Bíblia descreve detalhadamente não seriam literalmente um dinossauro? Essa é a pergunta. E o que o rapaz disse lá do livro de Jó é impressionante. Deixa-me citar o exemplo, eu queria mostrar algumas imagens. Jó capítulo 40 nos diz o seguinte: contempla agora o biemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move sua cauda como cedro, os nervos das suas cores entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada como barras de ferro. Ele come a erva como boi. Nós sabemos que muitos dos dinossauros eram herbívoros, até aí não há nenhum problema. Nos diz que a sua força está nos músculos dos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Nós sabemos que essa é uma característica específica de dinossauros. Ele diz que quando quer, move a sua cauda como cedro, e aí vocês estão vendo a cauda de um dinossauro e o cedro lá atrás. Ou seja, que animais teriam praticamente caudas de 3 a 5 metros, que é a altura média de um cedro. E poderosas, E poderosas. E é interessante, mais uma diz assim, que os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada como barras de ferro. Essa foto é fantástica. Não é muito difícil imaginar que animal teria sido esse. Ou seja, um diplodocus, um brachiosauro, um apatossauro. Lembrem-se que Deus está com Jó, no capítulo 40. Jó foi escrito depois do dilúvio. E Deus está falando, contempla agora o biemote. Ou seja, Deus está pedindo para Jó olhar para um animal que estava vivo ali e era um animal que tinha sobrevivido ao dilúvio. Portanto, tudo indica que Noé levou dinossauros na arca também. Mas eles não cabiam na arca, doutor? Se fossem filhotes, caberiam. O senhor já explicou isso da outra vez aqui, né? Pois é. Maravilha. Bom, vamos aos e-mails. Reinaldo Carlos da Silva de Assunção, na Paraíba. Certamente os fósseis são evidências de que os dinossauros existiram. A Bíblia é a verdade, acredito na existência dos dinossauros. E agora, né, o Reinaldo, a gente pode ver que a própria Bíblia se referia aos dinossauros usando a palavra, que palavra que é essa, biemonte, doutor? Biemonte é a palavra hebraica. Algumas versões na língua portuguesa aparece como hipopótamo. Mas o hipopótamo não tem a cauda poderosa? Não, exatamente. Ali não é que a Bíblia esteja errada, houve um erro de tradução. A palavra no original é biemote, então deveria ter sido conservada essa palavra para que as pessoas pudessem ir e procurar na descrição para saber que animal é esse tal do biemote. É que é bom lembrar que quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, nenhum fóssil havia sido descoberto ainda. Ele fez esse trabalho no século XVII. Correto. Né? E os primeiros fósseis datam do século XIX, não é isso? A grande maioria. Nós tínhamos já alguns fósseis que haviam sido encontrados, principalmente até de dinossauros, mas os pesquisadores achavam que esses fósseis eram de gigantes, seres humanos gigantes. O trabalho realmente, colocar a coisa junto, foi século XIX. Muito bem. Tá. Agora, o Reinaldo fala assim, que ele acredita na existência dos dinossauros, mas não crê quando a ciência estipula isso em milhões de anos. A datação dos dinossauros está furada, doutor? Aí entra uma questão muito interessante, porque uma suposta evolução implicaria em milhões, mas se a evolução ocorreu, tem algo que é muito interessante, deixa-me colocar aqui, eu acho que as pessoas gostarão de dar uma pequena olhadinha também, em alguns detalhes muito interessantes. Vejam só, nós temos
os dinossauros, o período segundo os evolucionistas, teriam vivido de 251 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. Quando o cometa lá destruiu. Isso, quando aquele asteroide teria batido e destruído tudo. Aqui nós temos um fóssil, aqui em cima, é do Longisquama insignis. Olha os detalhes da pena, são exatamente iguais das penas de hoje. Só que esse fóssil foi datado com 220 milhões de anos. Ou seja, os dinossauros nem tinham aprendido a andar direito, e já tinha ave voando no planeta. Mas peraí. Na teoria da evolução diz que os dinossauros, quando foram praticamente extintos, eles evoluíram para as aves. Vamos continuar, é o que é dito. O Jurassic Park mostra isso. Mas não é essa a evidência. Olha só, o Champs, jacaré de bico fino, eles permanecem vivos até hoje. Nós temos exemplos deles aí na natureza. Datado com 210 milhões de anos atrás. Eu estou usando a datação dos evolucionistas para mostrar que, segundo a evidência que nós temos, animais e dinossauros, animais de hoje, foram contemporâneos. Deixa eu dar mais um exemplo. Mas não pode. Ah, mas é verdade. Aqui nós temos o fóssil do Repanomamus robustus. Foi datado com 130 milhões de anos. Aqui no estômago fossilizado, nesse pedacinho aqui, nesse pedacinho, está um filhote de dinossauro. Ou seja, nós sabemos que os mamíferos se alimentavam de dinossauros. Olha essa sequência. Crânio de lobo, datado. Peraí. Na teoria da evolução, os mamíferos vêm depois dos répteis. Eu acho que eles vão precisar revisar, porque nós temos crânio de lobo datado com 120 milhões de anos. Nós temos crânio de panda, datado com 96 milhões de... Urso, portanto mamífero. Igual de hoje, o mamífero. Vive até hoje e ele foi contemporâneo dos dinossauros. dinossauros. Nós temos crânios de tigres datados com 90 milhões de anos. Lembrem-se que os dinossauros teriam desaparecido supostamente há 65 milhões de anos atrás. Então todos esses fósseis são de formas de vida que teriam vivido junto com os dinossauros. Nós temos fósseis de hiena, datados com 85 milhões de anos, temos fósseis de coelhos, temos fósseis de zebra, de elefante, e a lista vai. Todos eles praticamente do mesmo período dos dinossauros. Nós temos fósseis até de barata, fósseis de pernilongo, fósseis de abelha, todos eles praticamente iguais aos animais atuais. Que coisa. Vamos lá. Ricarda Feltrin, de Unterhaching, na Alemanha. Não. É de uma cidade em Santa Catarina, que eu não sei pronunciar o nome. Posso afirmar porque há um dinossauro carnívoro em uma rocha na Itália e um pé de um homem pré-histórico. Eu acho que ela está se referindo àquele fóssil que foi mencionado pelo seu colega na matéria de abertura. Esse é um fóssil real. Existe mesmo pegadas de dinossauros ao lado de pegadas humanas? Nós temos alguns deles, já tivemos problemas com alguns que foram interpretados erroneamente de pegadas humanas e pegadas de dinossauros, mas esse, se não me falha a memória, é um dos corretos que tem. Eu não poderia afirmar agora, eu não me lembro, precisaria saber especificamente que fóssil é esse que ela está tratando aí, onde está esse fóssil. Ela falou que viu na Itália, né? Agora não diz aonde. O Marcos Figueiredo Pena, de Muriá, em Minas Gerais. Acredito que seja uma tática de Satanás, pois enquanto cientistas se preocupam muito com fósseis de dinossauros e induzem a população a se preocuparem também, se esquecem de Jesus Cristo e sua volta. A gente não precisa se esquecer de Jesus para ver ciência na Bíblia. Não, mas uma coisa muito bonita nisso daí, Heber, é que quando nós olhamos no passado, eu até gostaria de incentivar os telespectadores a, quando ir ao museu e ver uma quantidade de fósseis, lembra que todos esses fósseis são formas de vida que viveram no passado, algumas ainda estão circulando no planeta hoje, mas lembra que todos eles fazem parte da criação do nosso Deus. Já existiu uma quantidade grande de animais que não estão vivos hoje, mas eles também foram criados pelo Senhor Deus. Fazem parte da diversidade e da glória de Deus. Né? Isso. Daniel das Neves Rocha, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Penso que uma coisa fica muito clara, a Bíblia não revela detalhes acerca desses fósseis. As Escrituras simplesmente nos falam de certos animais que, em algumas de suas passagens, nos surpreendem por sua dimensão física e que possivelmente sejam os referidos, que servem para essa discussão no programa. Para tanto, creio que através da arqueologia e dos avanços científicos e tecnológicos, ratificaremos esta incógnita. Beleza?
Graças Carlos, de Natal, Rio Grande do Norte. A paz do Senhor Jesus, Deus é maravilhoso. Sempre achei que a extinção dos dinos foi para dar início à vida humana, obra-prima de Deus, pois não haveria como convivermos com tais criaturas. E o melhor de tudo isso é que Deus já pensou como providenciar o nosso tão necessário petróleo. Deus os abençoe até amanhã, se Deus quiser. Olha, eu não creio que todo o petróleo venha dos dinossauros, não creio que seria esse o caso. Mas eu creio que a questão dos dinossauros, e aí eu vou fazer uma referência, não estou falando cientificamente, mas quero mencionar em termos bíblicos. A Bíblia nos diz no finalzinho do primeiro capítulo de Gênesis o seguinte, que Deus deu a todos os animais a erva verde. Isso significa que os animais, quando criados, eram todos eles herbívoros. Não estou dizendo que Deus criou só os herbívoros. Algumas pessoas dizem o seguinte, não, mas os dentes são para rasgar carne. Não, os dentes caninos são para rasgar. Uma coisa que eu achei muito interessante, há uns anos atrás eu estive na África do Sul, e algumas manadas de leões, quando passam por umas regiões desérticas, igual do Kalahari, em épocas do ano que tem muito pouca caça, algumas árvores, eles arrancam a casca de fora e comem o que tem dentro. Agora, você não vai dizer que um leão é herbívoro, mas é assim que algumas manadas sobrevivem. Então, os dentes caninos foram feitos para rasgar. Pode ser para rasgar carne? Também. Mas pode ser para arrancar casca de árvore, comer o que está dentro e coisas desse jeito. Interessante. Vamos lá. Paulo Sérgio de Ribeirão Preto, São Paulo. Tem que haver uma explicação para esses fósseis gigantes que são encontrados. Não sei onde ele pode entrar na Bíblia, mas tem de haver uma explicação para o fato. Bem, já falamos, né? O texto de Jó é um dos textos que menciona, além de outros, né, doutor? Por exemplo, na narrativa da criação, quando fala nas greias, foi a forma que o João Ferreira de Almeida, no século XVII, encontrou para dizer em português o que o texto hebraico falava de animais imensos, marinhos, né? Correto. Algumas Bíblias antigas falam da serpente marinha, e os comentários antigos falam assim, era um animal mitológico, tipo Leviatã. Não tem nada de mitológico, eles existiram. Inclusive, algo que eu tenho aqui, gostaria de mostrar também, é que essas serpentes marinhas são animais conhecidos pela ciência. Tá? As imagens que eu estou mostrando aqui agora são imagens, por exemplo, essa daqui foi de Gustave Doré, ele desenhou isso em 1865. Essa outra aqui estava no museu já durante os anos de 1800, mas isso aqui são pesquisadores atuais trabalhando com o chamado pliossauro. O pliossauro, literalmente, foi um tipo de um animal que era nada mais, nada menos do que uma grande serpente marinha. Chegava a ter até 10 metros, algumas até metros, e alguns deles, nós não temos o fóssil todo, mas alguns aparentemente tinham um diâmetro de cerca de até 1,5 metros. Não são as cobras normais. Não. Mas são animais que viviam nos oceanos. E a gente lembra, quando estudou história no grupo escolar, né? Que os navegadores portugueses e espanhóis sempre relatavam encontros com monstros marinhos, né? Ou seja, isso foi no século XV, né? As grandes descobertas foram no século XV, então ainda existiam animais remanescentes desses monstros, ou não? É que tem algumas coisas, Heber, eu tenho pesquisado muito sobre isso. Esses relatos são relatos muito interessantes. E a descrição, embora de grupos diferentes, de literalmente algumas expedições diferentes, eles relatam o mesmo tipo de animal. Seria muito, 2, 3, 4, 5 grupos diferentes, de regiões diferentes do planeta. Sem internet, sem Google, Yahoo, ou seja lá o que for. Mencionar características específicas idênticas de um mesmo animal que eles dizem ter visto, e todas elas desses chamados monstros marinhos. Agora, muito disso aí passou a ser apenas uma questão de mitologia depois que a teoria da evolução foi abraçada como verdade. Mas se você olhar na história, e creio que muitos que têm esse interesse vão pesquisar, vão encontrar muitos desses chamados grandes animais fazendo parte da história, que hoje essa história é considerada como mitológica. Muito interessante. Vamos lá. Alexandre da Silva, da capital paulista. Eu acredito que entre Gênesis 1:1 e 1:2 tenha tido um espaço de tempo que não é possível calcular. Daí acreditar que a existência dos dinossauros tenha acontecido em Gênesis 1:1, quando, porém, a Terra ficou sem forma e vazia por causa de um grande colapso,
que alguns acreditam que seja a queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos rebeldes. Os dinossauros, por sua vez, teriam morrido. E o Senhor Deus desce, então, a fim de dar forma às coisas no último sexto dia, e no último sexto dia criar o homem. Então, doutor Adalto, queria que o senhor comentasse, como cientista e como estudioso da Bíblia, essa teoria do que a gente conhece como teoria do gap, ou teoria do abismo, ou teoria do intervalo, ou teoria do hiato, tem um monte de nomes. Sim. Mas é que fala que Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus teria criado alguma coisa, e Gênesis 1:2 diz, a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2 há um abismo, há um intervalo de tempo. Então, dinossauros, gigantes e tudo isso que a gente encontra nos fósseis teriam sido da criação de Gênesis 1. E o que a gente conhece hoje, né, nós e tudo mais, seria de Gênesis 1:2. O senhor acredita nessa teoria? Olha, eu não acredito, e deixe-me dar as duas razões pelas quais. A primeira delas, se continuarmos lendo o texto, no verso 3 diz assim, e disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. Chamou Deus a luz dia, isso é o verso 4, e as trevas noite. Daí no verso 5 diz, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos começar de trás para frente. Se houve tarde e manhã o primeiro dia, é porque o primeiro dia nós sabemos quando terminou. A pergunta é, quando teria começado o primeiro dia? Muitas pessoas falam, no verso 3, não pode ser. Porque no verso 4 nos é dito que Deus chamou a luz dia e as trevas noite. No verso 3 Deus diz, haja luz. E as noites, a gente coloca em qual verso? A parte das trevas. A parte das trevas está lá no verso 2. Então o dia 1 tem que começar no verso 2, não no verso 3. 3 em diante nós temos luz. Então não teria tarde e manhã, não teria trevas e noite. Aí entra um aspecto que é bem interessante esse sentido. O segundo, que para mim é muito difícil colocar aí, é que tentar explicar como que a morte teria entrado no mundo antes do pecado de Adão. Porque se a morte já tinha entrado no mundo antes do pecado de Adão, então a morte não é o salário do pecado. Os dinossauros, alguns acreditam até que os hominídeos e tudo mais. Teriam sido criados em Gênesis 1:1, morreram por quê? Adão não tinha sido criado. Exato. Então, a morte entrando no mundo antes do pecado de Adão cria um grande problema teológico. Sim. Porque como explicar toda essa obra de redenção de Cristo quando ele nos diz que o último inimigo a ser destruído é a morte? Agora, doutor, então, se a teoria do intervalo está furada, como eu também acredito que esteja, aliás, ela foi inventada para tentar encaixar algumas coisas, né? Correto. Como é que a gente explica, tem até um telespectador que ligou e fez a seguinte pergunta. Bem, os animais que Noé pôs na arca, a gente conhece porque sobreviveram até hoje. Por que nenhum dinossauro sobreviveu? Eu creio que essa resposta já foi dada quando eu mencionei do livro de Jó, porque Jó foi escrito depois do dilúvio. Jó é praticamente da época de Abraão. Mas os grandes dinossauros sumiram. Olha, essa é uma pergunta que nós temos. Será que eles sumiram mesmo? Porque tem muita coisa que nós temos encontrado vivas por aí ainda. Existe um termo que não é muito conhecido pela grande maioria, que é os chamados fósseis vivos. Fóssil vivo é um fóssil que no caso, ou o animal, ou a planta, ou seja, o organismo, ainda existe vivo hoje. E o número de fósseis vivos é muito grande. Mas ninguém vai encontrar um Tiranossauro Rex, vai? Vários aspectos, Heber, que nós conhecemos muito pouco sobre esses animais, mas só por curiosidade. Esses animais, o habitat deles seria praticamente aquilo que nós temos de floresta amazônica, tá? São as florestas tropicais. Aqui no Brasil são milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica. Menos de 1% de tudo isso foi pesquisado. Nós não temos a menor noção do que está lá dentro. Eu não quero que me entendam mal, não estou dizendo que é só entrar e procurar, vão encontrar dinossauros, não é isso. Estou dizendo que para ser feita uma afirmação como essa, nós precisaríamos ter procurado em todos os possíveis locais. Mas espera aí, doutor. É apatossauro que fala? Aquele imenso que quando andava tremia o chão? E os gigantescos, por onde foram? Eu não creio que eles voaram na Terra. Só para você ter uma ideia, Heber, de todos os fósseis, da quantidade toda de fósseis que nós temos, 95% de tudo que foi encontrado é vida marinha.
mais ou menos 4,7% são plantas, fósseis de plantas. 0,3% você coloca todo esse povo aí, coloca dinossauros, coloca insetos, coloca seres humanos e a lista vai. Então, 0,3%. Bom, desse então, muitas vezes a gente pensa algumas coisas sem base, né? Não, mas se a Terra estava cheia de dinossauros e eles sumiram, aconteceu alguma coisa. Então foi um cometa que bateu no planeta e matou os dinossauros. Essa é uma teoria que já tem sido muito questionada. Mas se eles não eram tão abundantes, como nenhum animal aí tudo bem. Aí faz sentido que eles fossem caçados, inclusive, né? Correto. Então nós temos muitas possibilidades. O problema é que se resolveu apenas investigar a posição evolucionista. Se a ciência deixasse um pouquinho só a posição evolucionista e procurasse o que nós poderíamos encontrar. Por exemplo, nós temos grupos lá na Europa, na África, principalmente na região do Congo, existe um animal chamado Mokele Mbembe, M-B-E-M-B-E, o Mokele é M-O-K-E-L-E. O Mokele é conhecido por vários grupos no Congo. Ele é descrito como tendo o corpo do tamanho de um elefante, um pescoço comprido como de uma girafa, a cabeça parecida como de uma serpente e uma cauda longa e flexível como de um crocodilo. Isso é dinossauro. O problema é que a gente mostra para esse povo aí desenho de, por exemplo, leão marinho, pinguim, coisas que eles não conhecem, eles falam, esse não é o Mokele. Você mostra desenhos, silhuetas de apatossauros, diplodocos, brachiossauros, eles falam, esse é o Mokele. Agora, sabem que aquele é o Mokele. Porque eles viram, uai? Eles devem ter visto. Pipocas. Então tem coisas ainda a serem pesquisadas. Assim, do ponto de vista da ciência, nós precisamos tomar muito cuidado com afirmações. Nós temos dito que muitas coisas estão extintas e elas não estão. Nós temos dito que muitas vezes, quando eu digo nós, eu estou me colocando como o pacote todo, o bloco todo. Muitas pessoas têm dito, por exemplo, não, leões, onças, tigres, antílopes, esses animais todos, eles aí são os mamíferos, teriam vindo depois dos dinossauros. Não, nós temos encontrado fósseis, e esses fósseis, a datação, usando a mesma metodologia, a mesma escala de tempo, coloca esses animais fossilizados na mesma época dos dinossauros. Isso significa o quê? Que dinossauros e esses animais foram contemporâneos. O que os criacionistas têm dito é que todas as formas de vida foram contemporâneas no passado. Você encontraria fósseis, encontraria répteis, mamíferos, aves, peixes, todos eles ao mesmo tempo. E é o que o registro fóssil mais e mais está nos mostrando. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Pega uma caneta aí para você anotar o e-mail do Dr. Adalto e depois você escreve direto para ele, que ele atende todo mundo. Será um prazer. Você acredita que os dinossauros existiram? É o resultado da nossa enquete. 73% disseram que sim, por causa das evidências dos fósseis, e 27% disseram que não, porque a Bíblia não fala sobre isso. Então, os 27% já podem mudar de opinião, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Só não usava a palavra dinossauro, porque essa palavra não existia quando a Bíblia foi traduzida. Doutor Adalto, como é que a gente faz para achar o senhor? Qual é o seu site? Pode entrar no Universo Criacionista, www.universocriacionista.com.br, e para e-mail prof.adalto@universocriacionista.com. Prof.adalto com U. prof.adalto@universocriacionista.com. Tá, mas no site deve ter o Fale Conosco. Tem. E no site tem informação sobre os livretos? Ainda não, mas estará entrando em breve. Não Certo. somente sobre esses dois, mas os outros 8 que estão em É uma produção. série de 10 livros que ele está escrevendo esse ano, né, para ajudar as igrejas em relação ao criacionismo. Correto. Você viu que vale a pena. E eu quero mostrar de novo o livro da editora Fiel, Como Tudo Começou, de autoria do Dr. Adalto, né, que você pode achar nas livrarias evangélicas ou no site da editora Fiel. Só põe Fiel no Google, editora Fiel, que você vai achar, tá? Muito bem. Presença do Senhor, que Deus o abençoe e enriqueça cada vez mais. Vou fazer o sorteio, né, da camiseta da Faculdade do Povo, mas eu queria era sortear uma semana com o senhor, viu? José Eudes, de Recife, em Pernambuco, né? Tá aqui, José Eudes ganhou a camiseta do Povo. Para você que fica com a gente, que fica com a RIT, a paz e a graça do Senhor Jesus, voltaremos amanhã ao vivo com mais um Vejam Só.